E aí galera, beleza? Professor Carlos falando aqui com vocês. E eu vim aqui para dar um recadinho, tá? Primeiro recado, galera, se inscreve aí no nosso canal, curte o nosso vídeo e vamos estudar história porque história é legal. Bora lá, turma! Damares, dá o play aí! Beleza, turma? Então vamos lá para a nossa aula de Revolução Russa número 4, né? E nessa aula o que a gente vai tratar? A gente vai tratar de falar especificamente do fim da monarquia, tá? Porque até então, até aqui no nosso curso, a gente entendeu aí alguns movimentos sociais, entendemos um pouquinho sobre, né, as diversas correntes de socialismo que estavam fervilhando ali na Rússia, vimos alguns fatos históricos, mas até então, né, a monarquia estava meio que sambando na corda ali, né? Hoje a gente vai entender de fato como que esse regime, ele, termina, né, game over pros caras, saca? Então, é o seguinte, se você está chegando nesse vídeo aqui, né, agora, né, conhecendo o canal, cara, eu te dou uma dica, pelo menos assiste a última aula aí sobre as ideologias, sobre a maneira de pensar, como que, né, a ideologia socialista foi caminhando junto com alguns fatos históricos dentro da Rússia, porque isso vai te ajudar muito, né, a compreender o curso aqui. Beleza? E para você que já vem aí religiosamente acompanhando as nossas aulas, vamos desenrolar esse assunto então e falar efetivamente aí de como que, né, a treta toda aconteceu. E se você se lembra, cara, a situação da Rússia não era das melhores, tá? Os caras estavam com crise econômica, o povo estava insatisfeito, estava tendo uma organização social, ninguém mais estava afim dos czares e a Primeira Guerra estava acabando com a Rússia, cara, acabando. Os caras perdiam, mano, tipo de 10-0 no primeiro tempo, tá ligado? Não tinha perspectiva de melhora, né, cara? Muita gente morria, a moral do exército tava lá embaixo, tava um caos, mano. Tava um caos, a Rússia tava um caos, um caos, um caos. E de todo esse caos, né, o que vai acontecer? Greve, mano. Greve. Os trabalhadores urbanos, os caras que estavam ali na fábrica, naquele esforço de guerra, produzindo armas, uniformes e trabalhando que nem doidos, os caras resolvem parar. E eles resolvem parar justamente para quê? Para cobrar melhores condições de vida. E é legal a gente ter um olhar assim um pouco mais amplo nesse momento, porque não era só uma busca, né, por melhores condições de trabalho, mas os caras também queriam, cara, que outras coisas se transformassem, que o czar se posicionasse de uma maneira mais adequada em relação às demandas do povo. Ninguém mais estava interessado em viver numa monarquia na Rússia nessa época, né? As pessoas estavam querendo outro sistema, um sistema parlamentarista, queria que o czar desse voz para as pessoas e isso não estava rolando. Então tudo isso gerou um clima de insatisfação tão grande que desembocou na onde? Desembocou, mano, nos caras, né, que eram mais importantes para o czar naquele momento, que eram quem? Os operários. E quando que isso vai desembocar? A gente está falando aí do ano de 1917, né, cara, entre fevereiro e março, saca? Que é quando começa a estourar essa greve geral aí. E você sabe, né, mano, a gente tá falando da Rússia, né, meu irmão? Da Rússia. E lá na Rússia os caras, né, mano, assim, os caras correram junto durante a Revolução. E aquela paralisação que começa nas fábricas, começa a ter adesão do campesinato também, mano, saca? Então, assim, eram operários e camponeses, né? A população, de um modo geral, começa a se articular em torno desse movimento. Por quê? Porque todo mundo enxerga nessa greve geral, eles enxergam nesse momento um momento oportuno para se posicionar contra o czar, para se posicionar contra tudo que estava acontecendo na Rússia, sabe? Já tinha ocorrido o Domingo Sangrento lá atrás, estava todo mundo por aqui já. Então, cara, se a galera ali parou nas fábricas, top, mano, vamos junto com os caras. Vamos junto com os caras, vamos parar e vamos mandar o recado pro czar para dizer que nós não estamos satisfeitos, né?
E como é que o czar vai responder? Ele vai responder do jeito dele, né, mano? Vai meter o exército na rua, né? Vai virar casa de polícia o negócio, né, mano? Né? Os militares. Ah, chama lá os militares e dá tiro em todo mundo e bota todo mundo para trabalhar de novo, né? E, cara, os militares vão em peso mesmo para cima da greve. Só que os caras não vão para combater a greve. É exatamente isso que você está pensando, meu caro, porque muitos desses soldados, muitos desses militares que vão para enfrentar os grevistas, entram para o lado dos grevistas. E é legal você entender o porquê, cara. Esses soldados, o que estava acontecendo com esses caras? Muitos desses soldados tinham vindo do fronte. Saca? Os caras viram a Primeira Guerra em primeira mão. Os caras sabiam o que estava acontecendo lá. Os caras sabiam da dificuldade da liderança. Os caras sabiam de todas as dificuldades. Sabiam que a Rússia não tinha condições. E sabiam que permanecer na Primeira Guerra era uma insistência ridícula do governo, mano. Entendeu? Então, mano, ninguém estava ali preocupado em defender um governo que queria manter todo mundo na Primeira Guerra, cara. Saca? E o exército era a ponta de lança disso, os caras sabiam dessa situação. Então, cara, foi assim, não vamos dizer que foi algo orquestrado, mas foi algo muito orgânico. Entende? Que os soldados, que os militares entendessem que aquela greve não era só dos operários, não era só dos camponeses, que não era só uma questão de rebeldia, mas era uma questão de mudança que precisava ocorrer naquele momento. Não dava mais para continuar com aquela liderança. E é aí, meu amigo, que a greve, mano, ganha contornos gigantescos na Rússia. E algo que começou pontual ali nas fábricas, né, que depois foi se espalhando, tomou uma dimensão que já era, meu irmão. Né, se os militares ficam contra o governo, já era. O governo ele perde poder, ele perde força e o que você vai fazer? Não vai fazer nada, você tem que sentar e aceitar o que vai acontecer. E é nesse contexto que os caras vão bater lá no palácio do czar e vão falar: czar, e aí, mano, como é que fica? Nicolau II só pode dizer uma coisa: turma, meu trono tá aqui, ó. Até a próxima. Até a próxima não, né, cara? O czar, a família dele, né, nesse momento de rebelião, eles meio que se tornam cativeiros ali, né, cativos, né, no seu próprio palácio. Então, o palácio que havia se tornado símbolo, né, do poder absolutista dos Romanov acaba se tornando a própria prisão dos caras. Os caras ficam em prisão domiciliar. Tá? Então, é um momento assim muito louco, muito confuso. O Nicolau II não estava, né, na cidade nesse momento, ele estava lá no fronte com os caras, ele volta, né, quando fica sabendo dos acontecimentos. Então é um momento assim muito conturbado para a família real. Mas nesse momento, os revolucionários eles apenas tiram a família real do jogo, pum, e tomam o governo. E é uma coisa muito interessante, porque você deve estar pensando assim: tá, professor, mas quem tomou o governo? Foi o Lenin? Foi o Martov? Foi os bolcheviques? Foi os mencheviques? Foi os democratas liberais? Foram os burgueses? Foi todo mundo. Pô, professor, mas todo mundo chegou no governo? Essa é outra marca também desse momento da Revolução Russa. Nesse momento, né, logo após a greve geral, você não tem ali uma liderança formada, alguém que fale: ó, ele sai e eu entro. Não tem. Você tem um caldeirão de pessoas muito influentes, pessoas ligadas à família Romanov ainda, pessoas ligadas aos burgueses. Cara, é um momento assim de muita confusão. Talvez isso explique porque no primeiro momento os caras já não executaram a família real russa, saca? Por isso que os caras foram um pouco cheios de dedos ainda aí, tá? Mas então, qual que era a situação da Rússia então, professor? Vamos começar a entender. Basicamente, você tinha ali duas linhas de poder muito fortes dentro da Rússia. Para você que assistiu a minha aula anterior, você viu que
as correntes, né, de pensamento lá na Rússia, elas praticamente colocavam 4 grupos, né, de pensamentos ali. Mas, basicamente, as linhas mais fortes, as linhas que tinham mais contorno nesse momento, era a linha bolchevique e a linha menchevique, basicamente, saca? Então você pode dizer claramente que após a queda da família Romanov, você tem a Rússia dividida ali entre bolcheviques e mencheviques. E como que era essa situação? Do lado, né, você tinha, né, aquele poder dos sovietes, lembra dos sovietes? A gente conversou lá atrás, né, logo depois do Domingo Sangrento, da guerra contra o Japão, o povo se organiza nos sovietes, então aquilo lá não acabou não, aquilo lá continua existindo e faz parte de um dos polos de poder também. E do outro lado, você tem o poder da Duma. Lembra a Duma que o Nicolau II criou, que ele tentou amenizar ali com um parlamentarismo, um negócio meio louco assim para tentar acalmar a população? Pois é, esses dois pontos ainda existiam em se tratando da política russa. Tá? E esse lado dos sovietes, esse lado mais popular, ligado ao campesinato, ligado aos operários, era comandado por quem? Por Lenin e pelos bolcheviques, né, que veio o nome maioria, saca? E ali você tinha de tudo, você tinha operários, camponeses, você tinha militares de baixa patente, que era uma galera mais radical, que a gente viu, uma galera que queria romper mesmo que queriam romper com a monarquia e queriam fazer grandes reformas na Rússia e tudo mais. E lá do lado da Duma você tinha uma galera que pensava diferente. E como os bolcheviques eram maioria, era uma galera que tinha mais expressão dentro da Rússia como um todo. Tá? Já lá do lado da Duma, deixa eu ver aqui, lá do lado da Duma você tinha... Lembra aqueles outros grupos que eu falei para vocês, dos social-democratas, constitucional-democratas? Esses caras meio que se aproximaram ali dos mencheviques. Ah, professor, eles se transformaram em mencheviques? Não, eles não se transformaram. Mas, a linha de pensamento era um pouco parecida. Então, para os social-democratas, ele tinha muito mais afinidade com os mencheviques do que com os bolcheviques, que eram extremamente radicais. Né? Os constitucional-democratas, os caras também queriam transformações na Rússia, mas não no mesmo nível que os bolcheviques. Então você entende que o polo ele começa a pesar mais para esse lado dos mencheviques, não porque os mencheviques se tornaram muito poderosos, se tornaram maiores, mas é porque os outros grupos, por uma questão de afinidade, por uma questão de distanciamento dos bolcheviques, começam a caminhar para o lado, né, que tinha Duma, um lado que era mais puxado por um acordo, um lado que ele era menos radical. Então a galera começa a caminhar para esse lado. Porém, esse lado não tinha tanta expressividade entre as pessoas. Era um grupo mais poderoso politicamente, financeiramente, né, tinha mais exposição no que se refere a esse sistema, né, político, econômico, mas social nem tanto. Não era um grupo assim tão popular, vamos assim dizer. Ainda mais porque, cara, você tinha muito burguês ali, você tinha intelectuais, então era uma galera meio descolada um pouco da sociedade ali, tá? Mas enfim, essa era a Rússia socialmente falando, logo quando os caras tiram Nicolau II do poder, em 1917, após a greve geral, e está naquele movimento ali de, opa, quem vai, quem fica, o que vai acontecer, o que não vai, nesse momento de indefinição aí, tá? O fato é que essa galera mais ligada aos mencheviques, né, que começa a ganhar mais exposição, era um grupo mais articulado politicamente, saca? É aquilo que eu falei. Tinham pessoas já ligadas ao governo, tinham burgueses, tinham intelectuais, era uma galera que tinha mais contato político e mais poder econômico. Então esses caras, logo no começo, eles já conseguem articular um governo. Entende? Eles conseguem pincelar alguma estrutura política que controle a Rússia, para alguém olhar e falar, pô, quem está no governo? São eles. Ah, mas acabou a Rússia. Não, é isso. Ó, a família Romanov saiu, acabou o czarismo, mas, pum, tem isso aqui. Entende? Então são esses caras que acabam chegando no poder ali. Tá?
E o que os caras vão articular? Eles vão articular uma coisa que eles vão chamar de governo provisório. Tá? Só que, mano, o negócio ele é muito louco, cara. Porque assim, a gente está falando do fim, né, do governo da família Romanov, mas não é um fim assim, nesse momento assim, tipo, pá, acaba. Né, zero jogo, acaba com tudo. Não. A família Romanov, ela tá de certo modo presa no palácio nesse momento. Os caras não têm tanto poder político assim. Mas o Nicolau II, ele renuncia à coroa e passa para o filho dele, para o Lilov, né? Dentro de um sistema parlamentarista, em que o Lilov governaria junto com o parlamento, junto com outras pessoas, né? Pessoas ligadas a essa camada mais mencheviques, né? A galera ligada mais à Duma. Então ficaria um negócio mais ou menos assim, ó, o Lilov governa, né? O absolutismo acaba, a gente coloca ali um governo provisório e vai tocando o barco desse jeito. Professor, isso era a necessidade, isso era o que os revolucionários buscavam? Não. Não, não e não. O grosso da população russa, camponeses, operários, né, aquela galera ligada mais ao Partido Socialista, os caras queriam uma transformação radical. Era o fim da monarquia. Mas, para esses outros grupos, para os mencheviques, para os burgueses, para os liberais, mano, tanto radicalismo não caía muito bem. Então os caras meio que costuraram alguma coisa, porque querendo ou não, a família real era uma liderança. Era uma liderança e para os caras, mano, tava bom. Então não pensa que tudo isso que eu estou contando aqui para vocês, que essa articulação política ocorria com 100% de aprovação. Não, não e não. Os bolcheviques eram uma oposição ferrenha a isso, mas os caras não tinham tanto poder ali para tomar o governo nesse momento, saca? Então era um governo provisório que estava emergindo de uma crise e que podia ser uma solução, onde os caras poderiam costurar alguma coisa. E eu coloquei aí, ó, né, entre fevereiro e julho. Cara, é pouquíssimo tempo. Pouquíssimo tempo. Você já imaginou que o negócio deu nhaca. E vai dar nhaca mesmo por dois motivos. Primeiro, porque eu já contei pra vocês. A maior parte da população, os bolcheviques, mano, não estavam aí. Os caras não estavam interessados nesse tipo de governo. Os caras queriam uma coisa mais transformadora, mais radical, uma república, uma coisa do tipo, né? E esses caras que chegaram ao poder, esses mencheviques, como eles não queriam transformações radicais, muitas coisas que o povo esperava que mudasse não mudou. Um exemplo, a saída da Rússia da Primeira Guerra. Aqui é uma coisa que é interessante você saber. Para muitos burgueses, para muitos nobres, para muitas pessoas ligadas a esse grupo mencheviques aí, deixar a Rússia na guerra era algo vantajoso, era algo lucrativo, saca? Tinha muita gente ganhando dinheiro com venda de armas, com venda de uniformes, com alimento. Então, sabe, a guerra ela tem essa característica, né? Ela é muito ruim para uma grande parte de pessoas, mas ela também é muito boa para uma minoria, saca? Para essa galera que vende, para essa galera que se aproxima do governo, que abastece o governo, que empresta dinheiro, pô, os caras ganham muita grana. Então, essa galera que chega ao poder, não, vamos deixar a Rússia na guerra. E tá tudo certo. Então isso também alimenta um atrito. Por isso que esse governo vai chegar só até julho, meu querido. E lá de julho ele não passa. Por quê? Porque chega um momento que os caras falam assim, mano, vamos fazer uma substituição aí. Tá? Tira o Lilov, não vai dar certo, a gente não quer vínculo nenhum com a família real russa. A gente quer um outro governo. E quem vai chegar no poder é esse cara aí, ó. Né? O Kerensky, um advogado, também ainda representando essa linha menchevique, representando essa linha que defendia um diálogo, que defendia uma mudança menos radical, menos sofrível, saca? Tanto é que o Kerensky, quando ele chega à frente do governo, ele não vai executar a família real russa, ele não vai punir, não, qual que é a atitude dele? Deixa os caras presos lá, deixa eles lá, vamos tentar estruturar aqui o governo, depois a gente vê o que a gente faz com aqueles caras. Porque na realidade também ninguém, nesse momento do lado menchevique, queria bancar
né, a moral de ter executado a família real russa, sabe? Ninguém queria, né, encarar essa treta. Quem que vai lá? Quem que vai fazer? Entre os bolcheviques você tinha uma galera lá mais radical que, mano, faria isso assim, né? Mas entre os mencheviques não, os caras estão cheios de dedos, os caras, né, vão tentando entender para onde que vai esse negócio, porque era um momento de muita indefinição. Pra gente que tá aqui em 2020 analisando os fatos, pô, é 1 mais 1, 2, tal, aconteceu e acabou. Né? Mas para quem estava ali naquela situação, meio perdido, sem saber para onde o barco estava indo, era complicado, era difícil. Tá? Porém, o governo do Kerensky também não vai longe não, mano. Né? De julho a outubro, pô, né, pouquíssimo, né? Se o governo provisório lá do Lilov já não deu muito certo, do Kerensky menos ainda. Mas, professor, o que vai rolar de treta aí? Presta atenção. Os bolcheviques não estavam satisfeitos. Muitas pessoas na Rússia não estavam satisfeitas com o arremedo que tinha acontecido. Cara, imagina, você quer o fim da monarquia. Aí os caras criam um governo e colocam o príncipe. E não foi só colocar o príncipe, foi um esquema de sucessão, mano. Sabe? Tava na cara, um dia o Nicolau II ia passar o trono pro filho dele. Né? Estava previsto que um dia isso aconteceria. Então, o fato do Nicolau II entregar a coroa para o filho dele montar um parlamento lá não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Saca? Mas aí os caras tiram o Lilov e sobe o Kerensky. Mano, também não quer dizer nada, porque a Rússia está na guerra, a miséria continua, sabe? O povo quer mudança. Nesse meio de caminho, é legal você entender uma coisa que ajudou a incendiar as pessoas ali. Tá? O que é, professor? Lá em abril do mesmo ano, o Lenin ele vai começar a divulgar o que ficou conhecido como teses de abril. O que eram essas teses de abril? Essas teses de abril eram ideias divulgadas por Lenin em que elas deixavam extremamente claras duas coisas. Primeiro, fim da monarquia, fim do absolutismo dos Romanov e mudanças radicais para que a Rússia realmente melhore, para que todos possam viver bem. Basicamente, as teses do Lenin levavam para esses dois caminhos. Ela indicava mudanças que precisavam realmente ocorrer na Rússia, para que aquela miséria, aquela pobreza fosse superada, e também dizia, também colocava o fim da relação com a monarquia Romanov. E essas ideias elas vão ganhando força, por quê? Porque lá na caixa alta, lá entre os grandes políticos, as movimentações que ocorriam lá entre os mencheviques, entre os liberais, entre os burgueses, era uma movimentação descolada daquilo que a população queria. Saca? Então, se o governo está descolado daquilo que o povo quer, dentro do povo, essas ideias vão ganhar muita força. Professor, dá um exemplo dessas ideias. Olha só. Olha a pauta dos caras, mano. Olha a profundidade do que dizia. Terra aos camponeses, a fábrica aos operários e paz aos povos. Mano, só nesse compilado aí, tá? Você já pode tirar todo o poder que a nobreza tinha, que os proprietários de terra tinham, que os burgueses tinham, e fim da Primeira Guerra Mundial para os russos. Era o que todo mundo queria. E essas ideias ganham muita força. E conforme essas ideias vão ganhando força, vai aumentando no coração das pessoas o desprezo pelo governo de quem? Adivinha? Adivinha? Do Kerensky. Entende? Então, assim, a gente sabe que o governo desse cara vai acabar em outubro. Beleza. Mas desde que essas ideias do Lenin começaram a ser divulgadas, desde que se formou o governo do Kerensky, desde que se formou o governo do Lilov, vamos assim dizer, em volta do governo, a água começa a ferver, meu irmão. Começa a ter uma articulação, começa a ter um desconforto, começa a ter uma pressão, e essa pressão vai aumentando e vai chegando cada vez mais perto do governo, cara. Sabe, o Lenin vem chegando de um lado, com os bolcheviques, outras personalidades começam a
a ganhar corpo nessa hora. Por exemplo, o Trotsky, né, cara, ele também era bolchevique, ele era um líder intelectual muito importante dos bolcheviques, né, e os caras chegam ao ponto, cara, de criar uma guarda vermelha, vermelho, a cor do socialismo, e essa guarda já começa a surgir como uma força militar para derrubar o governo. Para quem sabia interpretar a situação naquele momento, sabia que a coisa estava caminhando para esse lado. Ah, professor, então eles criaram, foram lá e pá! Não, é um processo, porque esse processo precisava de um ingrediente, o apoio popular. Quando o negócio chega aqui, ó, na garganta da galera e tá todo mundo já, mano, jogando pro alto esse governo, aí, meu querido, já era, meu querido, já era. Aí é só chegar lá e pá, um tapinha. E é assim que acaba esse governo provisório dos mencheviques. E é assim que os bolcheviques chegam ao poder. E é aí que os caras vão começar com uma questão mais radical ali na Rússia. Ah, professor, é aí que os caras vão pegar a família real russa e vão desaparecer com eles. Ainda não. A coisa fica muito complicada para a família real russa. Porque se eles já eram, de certo modo, prisioneiros, né, cara? Porque os caras já não podiam sair do palácio, já não podiam sair do país, já não podiam dar um rolezinho pelas ruas, né, da cidade. Nesse momento fica pior, mano, porque agora não é só uma questão deles não poderem sair, agora é uma questão deles também serem mais vigiados, mais controlados. E aí, e a correspondência, de onde que vem, com quem que eles estão falando, né? Então, entende? Então, nesse momento a coisa fica muito mais complicada, e os Romanov entendem que quem está no comando agora é uma galera mais radical, e uma galera que odeia os Romanov, odeia. E enxerga nos Romanov um grande problema. Porque se esses Romanov saem da Rússia e caem, por exemplo, na Inglaterra, numa França, em um país aí que dê apoio para essa família, mano, esses caras podem ter apoio internacional e voltar com a monarquia absolutista na Rússia. Então, é um momento confuso, é um momento difícil, é um momento de tensão. Né, os bolcheviques chegam ao poder, os mencheviques saem fora e a família real está presa. E aí, brother, o que vai acontecer? Né? Esse evento ele é tão assim marcante que é o que fica conhecido como, né, a Revolução de 25 de outubro de 1917. Você olha aí no seu livro didático, está escrito lá, Revolução Bolchevique. Tá? Porque é nesse dia, né, nesse ano que os caras chegam e tomam o poder na Rússia, né? Então, basicamente, né, os caras que vão ser o expoente desses bolcheviques aí né, o Lenin e o Trotsky, tá? Então, o que fica muito marcado para a galera é isso que nosso amigo está falando ali, o Trotsky está dizendo. Acabou aquele governo liberal burguês. Por que burguês? Porque a burguesia fazia parte, né, lá dos mencheviques, tinha uma proximidade ideológica, tinha uma feição, né, com esses caras, e o Kerensky representava isso. Então, acabava o governo deles e começava um governo liberal socialista. Esse era o ponto, sabe? De agora em diante, de 25 de outubro de 1917, a Rússia muda, meu irmão. Daqui para frente agora, vamos varrer o socialismo, vamos varrer, né, esse governo liberal burguês e vamos começar com um governo socialista de fato. Aí você deve estar se perguntando assim, tá, professor, mas quem então que vai governar? Você está falando do Trotsky, do Lenin, qual deles? Ambos, tá? Porque o primeiro governo, né, que vai tomar conta de toda a estrutura política da Rússia, logo depois da Revolução de 25 de outubro, ele não está na mão de uma pessoa. Você tem um grupo ali, você tem um conselho, tanto é que é um conselho de comissários do povo. Olha que simbólico isso, mano. Conselho de comissários do povo. Não é mais um monarca, um cara absoluto, indicado por Deus. Não, mano. É um grupo que representa o poder do povo, que vem lá do soviético. Um cara que tem história, mano. Olha que simbólico isso, né?
Mas é claro que nesse conselho, quem tinha mais voz? Ele, o Lenin. Era o cara que tinha mais voz aí no governo. Tá? Mas enfim, é ele que surge como expoente desse grupo aí. Tá? E o Lenin, cara, né, por meio da Revolução Bolchevique, ele vai chegar dando porrada na porta, mano. Ele vai chegar resolvendo a parada, na moral. Porque ele vai fazer, assim, transformações radicais, transformações que faziam parte da pauta bolchevique e que o povo estava esperando. Por exemplo, reforma agrária, mano. Já era, vai ter distribuição de terra para os camponeses. E aqueles direitos, aqueles impostos que os grandes proprietários cobravam das pessoas, acabou. Acabou. Agora, a terra é de quem vive e de quem cultiva ela. Aqueles direitos foram, banidos. As autoridades, aquela diferenciação legal que tinha entre um nobre e um camponês, acabou. Agora todo mundo é russo. Já era, mano. Estatização de bancos e fábricas, ou seja, fim da propriedade privada nesse sentido. Né? Então, as fábricas que eram da burguesia, os grandes bancos, tudo isso que tinha uma propriedade particular, que era de alguém, acaba se tornando do governo. Né? Então, as fábricas elas também vão ser dos operários, de quem trabalha nela. Os operários que vão estar ali no dia a dia, os caras vão movimentar a fábrica, vão lucrar e o lucro vai para os funcionários. Acabou. E é o governo que vai administrar a questão do banco, dos juros, do crédito e tudo mais. Né? E ele faz algo que era a demanda do povo, mas é algo que vai acabar se voltando contra ele também. Na realidade, a reforma agrária, né, e a estatização de fábricas e dos bancos já é algo que se volta um pouco contra ele, porque aquela elite ela não sumiu, não desapareceu, os burgueses não viraram pó. Né, a nobreza, a aristocracia, os caras não viraram pó. Tinha muita gente que estava na Rússia e que já estava fazendo oposição também ao Lenin. E é importante dizer o seguinte, que aquela galera lá dos mencheviques também não sumiram, aqueles partidários. Quem era menchevique olhou para esse momento e falou, o Lenin tá louco, mas eles não tinham poder para chegar lá e tirar o cara, mas era uma oposição. Tá? E essa oposição ela ganha mais força, sabe quando? Quando o Lenin tira a Rússia da guerra. Ah, professor, mas é claro, né? Tinha muita gente com interesse que ganhava dinheiro e tal. Sim, mas o sair da guerra não era assim, o Lenin chegar lá pros caras e falar, gente, ó, tô saindo fora, tô pegando os brinquedos, não brinco mais de Primeira Guerra. Valeu, fui. Não era só isso, teve um acordo. O Lenin, né, o governo russo teve que se sentar ali com a Alemanha, com a Áustria e chegar num acordo. Falar, mano, ó, eu não vou guerrear mais. Ah, mas por que não? Porque fiz uma revolução lá e estou querendo sair fora. Então a Rússia teve que fazer concessões. Teve partes do território ali, né, da parte europeia da Rússia, que ela teve que conceder. Com uma indenização de guerra, vamos assim dizer. E isso deixou muita gente brava, mano. Sabe, até pessoas que eram a favor da saída da Rússia da Primeira Guerra, quando a Rússia sai dessa maneira, são pessoas que vão ficar felizes por um lado, porque a guerra acabou para os russos, mas vão ser críticos do Lenin, porque vão falar, pô, o Lenin podia ter saído da Primeira Guerra de outra maneira. Pô, vai dar terra para os caras? Tá louco, mano? Tá louco? Então é uma coisa que o Lenin faz, que era demanda da galera, mas que acaba se voltando um pouquinho contra ele. Tá? Então essa é a situação. Tá? No ano de 1917, viradinha para 1918. Tá? Vocês viram que a aula inteira para falar de um ano, né, cara, de acontecimentos na Rússia, porque o negócio foi tumultuado mesmo, cara. A panela foi fervendo e, mano, o pau quebrou. Tá? Ah, professor, então Lenin fez a revolução e tá tudo certo e acabou. Não. Não. Cara, a treta vai continuar, vai ficar pior, vai ficar mais difícil, só que você só vai ver na aula 5. Ah, rimou, oh beleza. É, pessoal. Você quer saber o fim dessa novela? Assista aí a aula de número 5, que vai começar já já, beleza? Porque aqui no YouTube nós temos essa facilidade. E, mano, dá um like aí, comenta o vídeo, né? Se você chegou até aqui, se você me aturou até aqui na aula, dá um like aí e comenta o que você achou. Belezinha? E vamos para a aula 5 para a gente entender como é que acabou essa novela aí. Um abraço, turma. Até já.